pautar pelos maus exemplos. Vamos nos pautar a nossa vida pelos bons exemplos. Então Jesus está repreendendo aqui, chamando aqui os fariseus de hipócrita. Quem que é hipócrita? É aquele que a palavra hipócrita, na sua tradução original quer dizer ator. É ator, é um ator. O que é um ator? O ator é aquele que vive o personagem. Ele não é aquilo que ele mostra ser. Ele incorpora o personagem e ele vai viver o personagem. Então aquele crente que ele acha que ele é alguma coisa, tem que ter cuidado para ele não estar vivendo um personagem. Ele é um pseudo-crente. Ou um falso crente, que a palavra pseudo é um falso, né? É um falso crente. Ele ora, mas qual a intenção do coração dele orar? É humilhar o outro que na cabeça dele não ora? É isso que nós temos que, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não sejamos como os hipócritas, como os fariseus, que em detrimento do seu orgulho, eu oro mais que todo mundo, então vou ser mais abençoado. Engano, porque Deus está vendo a intenção do coração. Aí Jesus vai dizer assim no verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê e o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E agora, irmão, a recompensa é algo secreto ou é algo público? Não, é público. A recompensa é pública. O que você faz no secreto com Deus, não se preocupe. A tua oração no teu quarto é o secreto de Deus que você tem com Deus, é no seu quarto. Aquilo que você pede a Deus no secreto, Ele vai te abençoar e isso vai se tornar público. E as pessoas vão ver. Todo mundo vai ver. A bênção que você vai receber, a salvação que Deus vai produzir na tua casa, o milagre que Ele vai produzir na tua família, a porta que Ele vai abrir. Todo mundo vai ver. E se alguém não conseguir ver, você vai levantar do púlpito e vai lá e conta a bênção. E todo mundo vai ficar sabendo, eu orei, irmão, fechei o meu quarto, eu orei, eu estava com uma situação, com um problema, não contei para ninguém, contei só para Jesus, mas Jesus entrou no meu quarto ali, ouviu a minha oração e me deu vitória. E a recompensa, ela se torna pública. E através dessa recompensa se tornar pública, quem é glorificado? Quem contou o testemunho? Não, é quem abençoou. Jesus está sendo glorificado através de uma oração que foi feita em secreta. Ninguém viu quando você orou, ninguém percebeu. Talvez até te julgar e dizer, ele não ora, ou ela não ora. Que não ora o que, rapaz? A bênção chegando aí, você acha que é o quê? É porque eu nasci com estrelinha na testa, né? Não, é oração. Agora não precisa ficar, não, eu oro mais que você. Engano. Porque eu já vi muita gente, irmãos. Eu gosto, faz tempo que eu não vou, mas eu gosto de oração de monte. De vez em quando de ir no monte orar, tirar aquele momento só para adorar a Deus num lugar assim. Mas eu já vi pessoas de monte cair em pecado. E orava. Mas e a intenção do coração? Onde é que está? Esse texto vai trabalhar exatamente essas questões aqui da intenção do que nós estamos fazendo. Vamos fazer tudo, irmãos, para glorificar o nome santo do Senhor. E orando, não usei de vãs repetições. Aqui vai falar mais para aquele que na oração, ele não sabe o que pede. Aqui seria aquela reza, aquela resenha. Quando a pessoa faz uma oração obrigatória, que ele vai lá no confessionário, confessa o pecado para o padre, aí o padre fala assim, vai rezar 50 Ave Maria. O cara pega um texto lá e fica aquilo ali é uma repetição, mas é oração de hipocrisia. Achando que aquilo ali vai resolver o problema dele. Se não houver um arrependimento de coração, vai morrer na idolatria. Esse tipo de oração obrigatória não salva. Porque a oração obrigatória vai fazer na marra, vai fazer porque é como se fosse uma espécie de castigo. E oração não é castigo, oração é comunhão com Deus. Oração ela não pode ser recebida na nossa vida como se alguém impusesse isso por obrigação e eu tenho que fazer porque alguém me obrigou a fazer. Porque eu cheguei diante do pastor, ou cheguei diante de um padre e falei assim, olha, eu pequei, fiz tal pecado. Falei, então tá bom, para você ser justificado, você vai rezar lá 50 Ave Maria, ou 50 Padre Nosso, e vai pagar não sei mais o que de
penitência lá para receber a cura ou para receber o perdão. Não, irmãos, o perdão de Deus na nossa vida é imediato quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado, porque a Bíblia diz que o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então não adianta as pessoas usarem, isso é usado muito na linguagem católica, né? Apostólica e romana, nada contra os católicos, mas a teologia católica apostólica romana induz ao povo ao erro e acha que aquele terço de ficar toda hora contando 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria e vai rodando aquele negócio, ele vai sair justificado. Não vai sair justificado, porque não há ali um coração voluntário em buscar a Deus, não há ali um coração quebrantado. Esse coração está buscando a Deus porque alguém mandou ele fazer, então ele acha que aquilo ali vai resolver o problema dele. Não é por obrigação. A nossa vida de oração, irmãos, tem que ser uma vida constante, uma vida séria, uma vida santa diante de Deus, e não por obrigação. Eu vou orar porque eu tenho que orar. Não, se você vai para o joelho dizendo assim, eu só vou orar porque eu tenho esses 15 minutos e eu tenho que orar, não faça isso, pelo amor de Deus, porque Deus não está ouvindo a tua oração. Mas se você tiver o prazer de chegar no culto meia hora mais cedo ou 15 minutos mais cedo e falar, Senhor, eu passei um dia corrido hoje, não tive tempo de orar na minha casa porque o meu dia foi corrido, não tive tempo de orar dentro do meu carro porque tive um dia corrido, não tive tempo de buscar a tua presença, mas agora eu estou aqui com meu coração quebrantado diante da tua presença para prestar a ti um culto de louvor e adoração, e quero aproveitar esses 15 minutos para fazer os melhores 15 minutos do meu dia, porque eu estou na tua presença em adoração, em súplica e em oração, clamando pela tua presença. Aí você vai ver se o culto não muda, aí você vai ver uma diferença, porque o Espírito Santo de Deus vai estar ali do seu lado e você vai estar falando com ele te ouvindo e trazendo resposta para o teu coração, e o nome do Senhor sendo glorificado. Isso é oração. Oração não é imposição, eu tenho que orar, ou eu sou obrigado a orar, porque alguém está me empurrando para isso. Eu me lembro a certa feita, como líder de jovem um tempo, irmão Pedro, aconteceu umas confusões ali no meio do jovem. Eu falei, não, vamos resolver esse trem aí na oração. Aí eu falei, antes de começar o ensaio, 15 minutos de oração. Primeiro domingo, segundo domingo, maravilha. No terceiro domingo eu percebi que alguns já começou a chegar depois dos 15 minutos. Eu falei, vou mudar. Coloquei a oração no meio do ensaio. Quando estava todo mundo, vamos dobrar o joelho, 15 minutos de oração, depois a gente volta a ensaiar. Irmãos, foi o melhor tempo dos jovens que nós tomávamos conta desse período. Porque Jesus começou a curar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo, Jesus começou a salvar, Jesus começou a usar jovens em profecia da igreja. Mas é a oração. Se não levarmos a nossa vida para a oração, e eu já fiz isso também com a igreja, pastoreio a igreja, nós colocamos meia hora de oração antes de começar o culto, o povo chegava depois. O que vão fazer? Um negócio fervendo na igreja. Falei, irmão, o negócio é o seguinte, já que os irmãos estão chegando atrasados, para o culto, 15 minutos de joelho, num domingo, culto público. Mas tem muita gente que vem visitar, o visitante ora também. Porque se não orarmos, irmãos, a coisa não acontece. Se não buscarmos a presença de Deus, a coisa não vai. E aí estamos vivendo um tempo, e aí sou repetitivo nessas palavras, para isso ficar bem cravado, estamos clamando por um avivamento, esperando que deixe uma enxurrada dos céus, do Espírito Santo de Deus sobre essa terra, e enche a igreja, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele faz o convite, vinde às águas. Ora, se ele faz o convite, a atitude de caminhar em direção ao rio é nossa, não é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi derramado. Ezequiel 47, ele está à beira de um rio, e o rio não vem até ele, é ele que vai até o rio. E veja que à medida que ele vai caminhando, não é o rio que está enchendo, irmãos. Ele não está parado no canto aqui, o rio de repente começa a encher, começa a transbordar, não. Ele começa a caminhar. E à medida que ele vai avançando, ele vai se aprofundando no rio. Ele vai caminhando, ele vai se aprofundando, ele vai caminhando e vai se aprofundando. Assim é a nossa vida de oração. À medida que nós damos um passo para frente, nós vamos entrando e mergulhando nesse rio, até chegar ao ponto de que nós não temos mais pé. O que significa o profeta está nesse rio, já com as águas, que ele não consegue mais sentir o chão. Ele começa agora a nadar nesse rio. Sabe o que é isso? Ele perde
água. Ele não está se conduzindo à água, é a água que está conduzindo ele. É o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzir, irmãos. Mas à medida que nós mergulharmos nesse rio, não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo de Deus tem de você. Eu só tenho um tempinho para Deus, é esse que eu tenho e acabou. Então você vai ficar limitado. Onde estão as águas na sua vida espiritual? Está no joelho? Está nos artérios? Está nos lombos ou acima da cintura? Você ainda está no controle da sua vida? E se a coisa debandar, você consegue voltar para o outro lado? Servir a Deus, irmãos, é deixar a nossa vida no controle dele. As águas que Ezequiel está tendo essa experiência, ele vai caminhando, e à medida que ele vai avançando naquelas águas, ele percebe que a água ele está subindo de nível, e chega uma hora que ele não tem mais o controle da situação. E Deus, ele não deixa o profeta ali se apavorar, porque nem o profeta se apavora, porque ele sai no rio do outro lado, não, ele volta para a margem do rio. Tem toda a explicação, não vou me perder, não vou entrar por esse caminho que não é a proposta, mas a pergunta é: o quanto Deus tem de você? O quanto o Espírito de Deus tem de você? O quanto você tem confiado a sua vida nas mãos do Senhor? Será que você tem confiado? Será que nós temos confiado nas mãos de Deus até o ponto em que eu consigo tatear o chão? Que eu tenho alguma segurança? E que eu me autoconfie naquilo que eu posso fazer? Ou nós estamos entregues à vontade de Deus? Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar com que Ele nos conduza. Eu já tive uma experiência, certa-feira, quando eu vi essa frase, eu lembrei, eu comentei até com a Fabiana